Você já deve ter lido na Bíblia, né? Ou alguém pregou e você ouviu, falando assim: muitos são chamados, poucos são os escolhidos. E esse é um texto bíblico que foi utilizado pelo Senhor Jesus algumas vezes após apresentar algumas parábolas. E o texto é bem objetivo, né? Deus chama muita gente, mas Deus escolhe, dessas muitas que são chamadas, algumas Deus escolhe. Tem muita gente que vira para mim e fala assim: eu fui escolhido por Deus. Não sei se é uma coisa para nós, homens e mulheres, acharmos um negócio muito legal, não, tá? Vou dar alguns exemplos para você. Os nazireus na Bíblia, dos quais o mais famoso se chama Sansão, ele foi escolhido por Deus. Então, quando Deus escolhe uma pessoa para algum propósito, esse propósito vai ser cumprido, nem que seja nas últimas consequências, porque Deus escolheu uma pessoa para o cumprimento de um propósito. Então Deus escolheu João Batista. Você queria a vida de João Batista para você? João Batista, por causa da escolha que Deus fez a ele como sucessor, como sumo sacerdote dentro do rito judaico, do qual seu pai era ainda um dos sacerdotes responsável pelo templo, ele herdaria essa função. Mas como ele foi chamado com o propósito de limpar o caminho, ele precisava de ser santo, e a necessidade dele de ser santo para cumprir o propósito de Deus foi tão grande que ele não tinha condição de conviver com as outras pessoas, e o camarada foi morar no deserto, foi comer gafanhoto, mel silvestre, porque ele queria ter um tipo de santidade que chegasse perto da visão do propósito da vida dele. Sansão, Deus deixou claro, né, para o pai dele que o objetivo da vida de Sansão seria libertar o povo de Israel da mão dos filisteus. Pois bem, Sansão fez um monte de coisa durante a vida, mas ele abandonou os caminhos de Deus, abandonou o convívio com a sua família, abandonou e foi se envolver com outros, foi se envolver com o inimigo, na verdade, né? E mesmo assim, ele acabou com os filisteus. No dia de sua morte, ele matou e destruiu mais filisteus do que durante toda a sua vida. É o que a palavra do Senhor nos relata. Então, quando eu ouço pessoas falando assim: eu fui escolhido por Deus, eu fico preocupado. Então, se você quer saber se você foi escolhido para algum propósito em Deus, a primeira coisa é que você já vai nascer com esse propósito claro para você. Se você demorou para poder entender o propósito de Deus na sua vida, você foi chamado, ok? Deus tem propósito na vida de todo mundo. Deus quer o melhor para a vida de todo mundo. A palavra do Senhor diz que Deus deseja que todos cheguem ao conhecimento da salvação. A salvação foi levada e ofertada a todos, tá? Agora, talvez o seu chamado tenha uma clareza de propósito linda e fique feliz por isso, mas toma cuidado com a questão de ser escolhido, porque quando Deus escolhe alguém, tem uma música que fala assim, né, e dá um ar de beleza, né, e sonoridade, e as pessoas ficam: eu quero ser escolhido. Toma cuidado, porque Deus pode te escolher para muita coisa. Quer ver uma outra pessoa que foi escolhida? Entendeu? Judas foi escolhido. E não é só isso, não. A palavra do Senhor vai nos dizer que Deus tem
vasos para honra e vasos para desonra. Então, quando Deus... na verdade, o meu objetivo é valorizar as pessoas que foram chamadas, que recebem o chamado de Deus para um ministério, recebem o chamado de Deus para uma vida comprometida com coisas que ela não estava envolvida, né? E esses chamados podem acontecer em qualquer momento da sua vida e precisam que você ouça e siga o propósito que Deus tem posto no seu coração. Agora, o termo escolhido acontece para projetos de Deus e geralmente esses projetos são extremamente duros, são projetos extremamente complexos e que a pessoa que vai ser escolhida foi escolhida por algum motivo que a gente não faria questão de estar nela, ok? Mas glorifica a Deus porque você foi chamado e porque você tem cumprido o seu chamado. Eu vou fazer questão de citar uma situação aqui interessante. O Senhor Jesus, ele conta uma parábola por muito conhecida, que é a parábola dos talentos. E Deus, o Senhor, dá talentos diversos para as pessoas. E algumas pessoas enterram seus talentos. E um dia vem a prestação de contas, né? Então, quando Deus chama alguém, Ele chama para te dar um talento. Então, quando Deus falar para você assim, olha, eu quero que você seja um ministro de louvor, Deus vai te dar esse talento e você vai perseguir, Deus vai te abençoar. Só que nós vivemos numa sociedade hoje que acredita em tudo muito imediato, muito rápido, né? E as pessoas não querem investir na construção ou na multiplicação ou no desenvolvimento do talento, tá? Eu fico imaginando uma pessoa que toca piano maravilhosamente bem. Ela não aprendeu da noite para o dia, ela se esforçou para aquilo. A gente pode glorificar a Deus pela vida de pessoas como Beethoven, que 5 anos de idade, Mozart, eu não sei qual dos dois, 5 anos de idade já tinha um ouvido musical e uma musicalidade absurda. Glória a Deus. Agora, Deus pode te chamar e você não ter talento nenhum para aquilo que Ele te chamou. Mas como Ele te chamou, Ele vai te suprir para que você desenvolva, para que você multiplique, para que você torne o seu talento útil, dê musculatura e amplitude para o seu talento. E se você faz isso bem, sabe o que acontece? Ele vai te dar mais talentos, mais talentos, mais talentos, e você só vai crescendo, você só vai prosperando no reino de Deus. Entenda, prosperar no reino de Deus não tem nada a ver com prosperar no reino dos homens. Vai prosperando no reino de Deus e os seus talentos vão se multiplicando para a honra e glória do Senhor. Então, eu valorizo demais ser chamado. Se você foi chamado por Deus, multiplica seu talento. E esquece a vaidade. Eu só estou fazendo esse vídeo porque eu percebi algumas pessoas querendo se envaidecer por uma questão de ser escolhido. Mas, de fato, quem não conhece uma vida de disciplina para desenvolvimento de talentos, talvez seja escolhido, mas não para vaso de honra. Pense nisso. Deus te abençoe.